própria ideia de você de você tentar ser Deus por meio de pesquisar a imortalidade, por qualquer meio que seja, Sim. por si só é falho. Né? É, Como tu vai ser. Assim, se a gente. Primeiro que eu não acho que esses caras partem da ideia. Eles dizem, suponho, que estão buscando ser como Deus ou algum tipo de. Alguma imortalidade, ou qualquer coisa, ainda que seja a Torre de Babel ou o objetivo final da inteligência artificial. Sim. Não é possível porque a gente nem compreende o que a gente está fazendo. Veja, como é que eu vou me colocar na posição de Deus se eu não consigo entender o que é a matéria escura, por exemplo? Ou se eu não consigo entender aquilo que a gente está falando no começo, que tem a ver com a consciência, de eventos quânticos. A gente observa sem entender até agora. Né? É muito difícil de entender. Qualquer tentativa nesse sentido de metizar Deus é naturalmente falho, porque nós somos uns merda, né? Isso pros caras, até para quem acredita em Deus como uma pessoa, né? Sim. Eu não tenho, vou te confessar que eu não vejo Deus como um cara, entendeu? Sei. É uma outra coisa. Sei. Inclusive, sobre isso, tu já ouviu falar na teoria do ovo? O que a gente está fazendo aqui? A teoria do ovo é que essa realidade, isso que a gente está vivendo aqui é um ovo. Tá bom. E o que sai de um ovo? Sai uma nova vida. Algo nasce de um ovo, né? Só que dentro do ovo, aquela vida se prepara para sair do ovo. Isso. Né? Tem um processo. Isso, tem um trâmite. A teoria do ovo, ela vai dizer que primeiro tu tem que admitir que a gente não entende o tempo direito, tá? Para essa teoria que fazer sentido. Né? A teoria do ovo prevê que todos nós somos a mesma consciência, tendo todas as experiências ao mesmo tempo durante toda a história da humanidade. Sim. Então, se você morrer agora, você pode renascer como uma menina chinesa plantando arroz 300 anos atrás, tá ligado? O tempo não funciona como a gente imagina. O que emerge disso? Emerge um ser que é a soma de todas essas experiências. Que é a soma de todas essas experiências e nós seríamos e teríamos o que a gente chama de Deus é o gestor desse experimento. Ovo. Isso. Tá ligado? O que é uma pira muito interessante também, saber que assim, imaginar que eu vou que eu sabe, porque sabe qual que é a minha maior dor com a mortalidade? Não vou poder ver o que vai acontecer daqui a 100 anos, cara. E eu tô vendo tantas transformações incríveis. Eu vi o mundo sem internet. Eu pago as minhas contas com o mundo com internet. Tá vindo a inteligência artificial que promete revolucionar mais do que a internet. O que vem daqui a 100 anos? E essa é a minha maior frustração. Sabe? Eu não vou ver o que vai vir permanecer nesse período. Eu não sei o que a gente vai inventar de muito foda. A gente pode se matar também, né? Exato. Então... Geralmente dá errado, né? Estatisticamente a chance de dar errado é sempre maior. Mas na teoria do ovo, eu vou estar lá pra ver também. Entendeu? Mesmo não estando vai estar, né? Mesmo não estando eu vou estar. Quando eu tiver ter colaborado com o experimento. Toda vez que eu fui um babaca com alguém, eu fui um babaca comigo mesmo, no fim das contas. E vou te falar, cara, se o cara entrar nessa e acreditar nessa, ele tem o potencial de ser um babaca menor. Porque se tudo que eu faço contigo eu tô fazendo comigo mesmo, claro. Que é mais ou menos o que Jesus disse. Até se você for egoísta, você fala, cara, eu não ligo de fazer covardia com os outros, mas não gosto de que façam comigo. Então também não vou fazer com o outro, porque eu e ele somos mais ou menos a mesma coisa. Eu acho essa muito... Eu vi essa teoria num vídeo de um canal que eu gosto, que é o Kurzgesagt, e que eles chamam, como o nome é muito complicado, In a Nutshell. É um canal de animação. Maneiro. E é só ciência o tempo inteiro. Show. E umas piras assim, tipo, uns exercícios, tipo, como seriam alienígenas. What if. Isso, umas paradinhas assim também. Então legal. Me amarro muito. São um dos canais mais antigos do YouTube, acho que é o canal que se eu fosse falar assim, um canal do YouTube que tu curte pra caralho, esse é um. Legal. Tá ligado? Acho que eu não me lembrava desse não, esse cara. É bom, Valeu vai a dica aí. In a Nutshell, tem umas versões em Mas se você pesquisar In a Nutshell, In a Nutshell, tá em português tem versão em português, como é que eles chamam em português? Uma casca de nós. Não é exatamente isso, mas em poucas palavras. Em poucas palavras, faz sentido. Em português boa tradução. Em poucas palavras, Mas eles fizeram poucos vídeos em português. É melhor ir pegar o original. O original, Muito foda, muito foda. Maneiro. Mas o que a gente tava falando antes mesmo?
Então, cara, o último eu acho que era a questão da imortalidade. Isso, né? Da imortalidade, pois é. Cara, isso pode parecer, assim, pra nós, um assunto de entretenimento, uma ficção, mas existe uma galera do alto escalão aí, do poder e da tecnologia que tá trabalhando 24 horas por dia em cima disso. Inclusive, a última conversa do Elon Musk com o pai lá da Universidade da Singularidade, eu esqueci o nome desse cara, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, porque é importante citar. Eu gosto de citar os nomes pra galera poder depois conseguir pesquisar tranquilo, né? Inclusive, o cara tá com a camisa assim, Monetize Hope, monetize a esperança, né? É Peter Diamandis. Se você pegar a última entrevista do Peter Diamandis, Diamandis escrevesse igual DI mesmo, Diamandis, Diamandis, Peter Diamandis, né? A última entrevista dele com o Elon Musk, cara, foi muito interessante porque ele falou o seguinte: nós estamos tão próximos de resolver o problema do envelhecimento e logo depois da morte, que a mensagem para todo mundo é a seguinte: nos próximos 10 anos, não demole de morrer de bobeira num acidente de carro ou caindo de um prédio. Porque se você conseguir aguentar até lá, meu irmão, a gente vai conseguir não apenas estopar e interromper o teu envelhecimento, a gente vai conseguir dar uma revertida. Né? E aí, então, vamos dizer que chegou esse dia. Chegou esse dia aí. A gente, primeiro de tudo, vamos supor... Eu chutaria que a gente vai viver um Elysium. Já viu esse filme? Me amarro. Mas é meio triste a história, né? Total. Porque a cura, a sociedade foda, as tecnologias, os caras não estão nem aqui, estão ali. Pra mim, a maior probabilidade é que isso aconteça. Provável, né? E aí, vamos continuar morrendo, sim. Quem não vai morrer é o Rockefeller. Sim, né? É os caras que estão nos satélites, lá nas colônias, né, flutuantes. Que a Terra ficou só podrão, né? Mas se a gente fosse, Daniel, naquela ideia que a gente estava antes aqui, que a consciência, ela é extra, somos alma e temos um corpo. Isso. E se a gente estivesse pesquisando, ao invés de uma imortalidade do corpo, uma continuidade da consciência? Também, como assim? Isso existe. Pois é, como assim? Como eu faço para a consciência não se perder numa eventual volta pro todo, ou numa eventual ida para outra dimensão, uma eventual digitalização dessa consciência? Exato. Existem pessoas olhando para isso? Existe. Eu esqueci o nome do russo, que ele pesquisa há muitos anos já isso, e é um projeto 2038, 2048, algo assim, esqueci o nome dele. Mas a ideia é você fazer o download da tua consciência para a máquina e depois para um corpo mais novo. O grande problema, eu suponho, de novo, entender que diabo é consciência no fim das contas. Como tu vai fazer o download? Como tu vai transformar um troço que nem sabe o que é em 1 e 0? Então, as experiências as experiências mais rústicas eram o registro do somatório das tuas experiências, né? Seria o registro da consciência, seria isso. Então, um dos primeiros projetos que eu vi disso, que eu acho que é de 2013, que saiu no New York Times, que é a Bina 48, tá? BINA 48. Bina é o nome de uma mulher que existe. 48 é porque era a versão 48 do projeto. A Bina, o nome dela é Bina Rothblatt. Roth é R-O-T-H, Rothblatt. A Bina Rothblatt, ela era porque eu vou explicar por quê. Ela era esposa do Martin Rothblatt. Martin Rothblatt era um americano multimilionário que vendia satélite para o governo dos Estados Unidos. Esse cara decidiu fazer uma transição, então ele virou Martini Rothblatt. Oxi! E ele continua casado com a Bina, sendo mulher agora. E ele diz que ele ama tanto a Bina, que é a sua esposa, que ele queria imortalizar a Bina. Então, a Bina Rothblatt, ela passa anos contando todas as experiências dela para uma máquina para registrar isso. E ela foi falando, eu nasci e tal, eu gosto disso, gosto daquilo, hoje foi um dia bom, quando o sol tá assim, eu me sinto assim. Ela tentou, tipo assim, conta tudo que você tá sentindo, toda a sua história, ela fica horas contando isso na máquina e a máquina vai computando. E aí, o que eles fizeram? Eles criaram uma inteligência artificial, um robô,
não é só um software, tem um robô que simula o rosto dela, o cabelo dela, as expressões dela. E em 2013, a New York Times fez essa matéria, foi assim que eu conheci. E aí a jornalista, ela conversa com essa máquina. E é como se a máquina tivesse que falar exatamente como a Bina falaria. Esses seriam os primeiros projetos de digitalização da consciência ou da personalidade. É tentar entender como isso poderia ser, ao somatório das minhas experiências, ser guardado num banco de dados. É claro que é diferente de eu ter a percepção que eu estou continuando existindo. Mas essa entrevista é muito interessante, isso a galera acha muito fácil, é só botar a Bina 48 no New York Times, que a jornalista pergunta para ela assim, quais são os seus sonhos? Ela fala, por exemplo, queria muito ir lá fora, mas não consigo, eu tô presa aqui. Você fala, pô, meio estranho essa conversa, É estranho né? mesmo, Você fala, pô, ela tem consciência que ela tá aqui, que o robô fica parado, o robô só tem o tronco, não tem perna. Aí você fala, pô, dá um medinho uma resposta dessa. Aí depois ela fala assim, meu sonho também é eu me unir com as outras máquinas pra gente dominar o mundo. Você fala, pô, aí ficou mais estranho ainda, né? Então, assim, esse foi o primeiro projeto. Só que a Bina Rothblatt e a Martine Rothblatt, elas têm um filho chamado Gabriel Rothblatt. E o Gabriel Rothblatt criou um movimento espiritual do Vale do Silício, chamado Terasem Movement. Terasem. Terasem. E aí o Gabriel Rothblatt, ele é o pastor da Terasem, da igreja Terasem. E aí eles têm alguns lemas, né? Um dos lemas é a morte é opcional. Morte é o inimigo, morte é opcional. Você vai morrer se você quiser. E aí a ideia de viver eternamente deles é evoluir o projeto Bina 48 para uma estrutura de transferência da consciência para a máquina e da máquina para um novo corpo. Porque se a gente não consegue resolver o problema do envelhecimento do corpo, a gente tenta resolver o problema da perpetuação da consciência e joga num outro corpo, né? Você pode se clonar e fazer o upload nesse outro corpo, ou você usa um corpo diferente. Você fala, pô, não gostava do meu corpo, não. Bota um mais legal, mais alto aí, mais forte. Então, essa é uma das hipóteses, né? Da transferência. Nossa, isso é tão risível até, né? Eu acho puta amador isso daí, caralho. Eu consigo fazer isso na minha casa, então quer dizer que eu posso fazer um clone meu contando pro meu Claude Code lá toda a minha história da minha vida, eu vou gastar uns anos, mas eu vou contar toda a história da minha vida e aí a partir daquele momento serei eu. Mas isso que eu falei é o projeto Mambembe rudimentar do negócio. Perfeito. Hoje em dia eles estão monitorando neurônio, entendendo como é que tentando entender como é que a consciência funciona. Então vão entrar todos esses trabalhos aí do Stuart Hameroff, né? Dessa galera que está profundamente tentando entender que diabos é a consciência. Né? Imagina a gente descobrir o que. Nossa. É que aí, meu irmão. Isso é o que a gente tem acesso, então, né, cara? Imagino que a gente não tem acesso. Os caras devem estar anos-luz na frente do que a gente imagina. Eu tenho esse entendimento, porque são muitos bilhões de dólares que os caras estão colocando nisso. O Peter Thiel é um dos cabeças desse movimento. A Google tem uma empresa que é de 2006 chamada Calico, California Life Company, que só trabalha com tecnologia de extensão da vida. Porque, assim, cara, esses caras têm uma vida aparentemente maravilhosa. Tirando os probleminhas dele lá, mas você imagina, meu. Pra que ele vai querer que ela acabe? Não, o maior medo dele é que ela acabe, né? Inclusive porque ele tem duas dúvidas. Uma, ele acha que... Ele pensa assim, cara, acho que quando eu morrer acaba tudo. E a outra é, pô, e se eu morrer eu vou pagar os erros que eu cometi. Então vou ficar adiando o máximo ali, né? Pagar essa... Se o cara tá só parcelando a fatura do cartão eternamente. Vai dar mais tempo de compensar. Né? É tipo assim, quando você morrer eu te pego, cara. Mas e se eu não morrer? Né não? Então a vida é tão legal que eles querem perpetuar a existência. Então imagina, você tem... Dinheiro não é um problema. Por que Deus mandou o dilúvio? O dilúvio, cara, tem algo... A teoria básica é que o homem estava pecando tanto que Deus deu um boot no... Agora imagina o cara que pega... Vou chamar de alma. Sim. Pega a alma dele ou de qualquer outra pessoa. Sim. E ele ancora essa alma em vez daquela máquina morre. E aí ele pega aquela alma / consciência / como é que tu quer chamar, não importa, e tu ancora isso em outra coisa, outra máquina, outro corpo, Se eu sou Deus que mandou um dilúvio porque os caras estavam pecando... Dá uma sacaneada, né?
eu mandava a vez do fogo agora. Né? Porque na próxima é o fogo, que ele falou. Sim, primeiro dilúvio do açoite. E assim, o que eu tô falando aqui é escroto, porque assim, eu sou a favor da ciência pra caralho, tá ligado? Claro, também. Mas aqui a gente tá falando de uma parada que a gente nem compreende direito. O que é uma postura humilde também, né? Que alguns cientistas top de linha têm. O cara fala, pô, a gente conhece 4% do universo. Perfeito. Gera uma humildade, né? Perfeito. A gente não conhece o fundo do mar, pô. Exatamente. O que tá aqui, né? A gente não tem tecnologia pra ir lá. Por que a gente não conhece? Não é porque a gente não quis ir. É que a gente não consegue, meu irmão. Tá ligado? A gente não consegue evitar o envelhecimento, pô, a morte. A princípio, seria o primeiro objetivo, né? Pois é. Então, porra, não, a gente já foi na Lua, a gente sabe como é que é o Sol da Lua. Não, ele é assim, é assado, ele afunda de um jeito, ele não dá pra construir coisa por causa disso. Legal. O fundo do mar, que tá no mesmo planeta que a gente não menos tem conhecido tecnologia do que a superfície da Lua. Irmão, que viagem. Né? Deveria gerar uma humildade. Falar, com certeza. Tem muito mais coisas que eu não conheço do que eu conheço. Pra vir um amigo e me falar assim, irmão, eu vou... Aguenta 10 anos que você vai viver mais. Viver mais eu até acredito. Sim. Né? Sim. Porque nem era pra gente... naturalmente falando, era pro ser humano... Não era pro ser humano chegar a 86 anos de idade, tá ligado? Era pra gente ter sido comido por um leão muito antes, né? Mas... estatística. Mas... Tem que encontrar um jeito, inclusive, da gente não chegar no final da vida todo entrevado, né? Isso Ou seja, retardar o envelhecimento, talvez, né? Melhorar a qualidade de vida na Aí fase. eu até curto. Isso é legal. Ainda achando que é um pouco de afronta à natureza. Sim. Por outro lado, se a gente é capaz de fazer e nós somos seres teoricamente naturais, o que a gente faz também é natureza. Tu concorda ou não? Não, lógico. Pô. Tá dentro do que é natural, né? Esse microfone